Olá! Seja muito, muito, muito bem-vindo ao canal Tarô Espelho. Hoje a gente vai fazer uma leitura atemporal. A gente vai fazer uma leitura de amor para corações partidos. Essencialmente para o divino feminino. Se você não se reconhece com essa energia, tem uma surpresa para você. Todo mundo que tem um coração partido só reconhece o coração partido porque se conectou com esse lado, se conectou com essa energia. A energia da receptividade, a energia da sensibilidade. Para a gente fazer essa leitura, a gente vai utilizar a bibliomancia. Então, eu vou utilizar esse livro, extremamente terapêutico, de uma psicóloga junguiana, que é a Clarissa. O livro se chama Mulheres que Correm com os Lobos. Então, eu recomendo demais, demais, demais que vocês tenham um acesso, caso você se sinta chamado, porque compra o livro, baixa o PDF, empresta da amiga, empresta da biblioteca da cidade, porque ele é uma cura incrível para o divino feminino. Mas, para a gente acessar ele, a gente vai começar com as cartas do caminho sagrado, que já estão aqui. E, é claro, um conselhinho final para refinar com os dragões, porque não tem ninguém melhor para recuperar um coração partido do que os mestres dos 4 elementos, né? Hoje, os nossos 3 grupinhos serão divididos pela peninha de gavião. Deixa eu tentar focar aqui. Ok. Temos a pena de gavião. Esse é o nosso grupinho número 1. Nosso grupinho número 2 é um cristalzinho bruto. E o grupinho número 3 é uma garrinha de caranguejo. Mais uma vez, não tem pilha certa, não tem quantidade certa de grupinhos para você se conectar. O que você sentir é o certo para você. Lembrando que essa leitura é atemporal. Se hoje você sentir que uma opção é a resposta para você e lá na frente você sentir que outra tá te chamando a atenção ou que você precisa retomar essa energia, essa leitura vai estar sempre aqui, disponível. O importante é que você acesse a sabedoria que você precisa no momento para se curar. Num próximo momento, a gente faz leituras de amor para quem está procurando um novo amor. Mas para a gente dar o nosso melhor, a gente precisa se colocar no nosso melhor. E é por isso que hoje a gente vai começar com a cura. Se você já escolheu o seu grupinho, vem comigo. Se não, pausa o vídeo, toma o seu tempo, respira fundo. Lembra que é o que você mais se sentir atraído vai ser a sua leitura agora. Sua primeira leitura, ok? Bora lá selecionar as cartas pra gente começar a leitura. Essa mesmo. Carta número 1, 2 e 3. E o conselho fim. Vou guardar no grupinho número 2, 3, olha.
número 2. E vamos começar com o grupinho número 1. Grupinho número 1, seja bem-vindo à sua leitura de amor para corações partidos. A carta base para a gente começar para você é uma carta xamânica do escudo do sul. O sul fala da nossa inocência, da criança interior. Você escolheu a peninha, justamente a carta da significação do espírito. A gente fala que o espírito é sempre lembrado através da pena. Que os pássaros, eles têm uma ligação direta, né? Muitas culturas, inclusive, utilizam o voo dos pássaros para prever o futuro. E a tua carta? Deixa eu pegar o textinho aqui pra gente aprofundar na tua carta. O escudo do sul diz assim: terra vermelha, escudo do sul, criança plena de maravilhas. Ensina-me a soltura, o riso é a sua entrega. Em sua inocência e alegria, sorrindo eu volto a me sentir criança. O ensinamento do escudo do sul diz que agora é um tempo de retornar às partes infantis do ser, que não necessitam de máscaras. A nossa carta pede que você observe se você não pode sentir-se mais humilde em sua presente situação. Mas aqui é humilde no sentido de não sentir-se melhor nem pior. A carta do sul afirma que a sua criança interior está tentando ensinar-lhe algo pertinente à sua atual situação. Ou seja, o aprendizado para você hoje vem em forma de leveza, de brincadeira. O momento para você é de reconectar com aquilo que é mais puro e sagrado. E para isso, a gente vai melhorar e mergulhar aqui no texto terapêutico. Essa carta que eu coloquei aqui não significa nada, mas nada por acaso, né? Eu não selecionei, nem sorteei, só fui pegando para marcar o livro. Mas é a carta da Torre. Às vezes, se a gente se protege demais, a criança não consegue sair para falar. A criança precisa de leveza e espaço para poder se expressar. Um ambiente muito rígido não permite que ela venha até você. O texto para você, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é exatamente da parte que fala o corpo jubiloso, a carne selvagem. Eu não vou ler a história da mulher borboleta, a mariposa, porque é um pouquinho longa. Mas basicamente é uma expressão artística de uma dança que é exatamente, não é uma criança, mas é uma mulher já idosa, uma senhora, que não tem nada do que se espera da juventude visualmente falando, ou que a sociedade visualmente espera. Mas ela tá ali fazendo a sua arte, dançando vestida de borboleta, toda feliz. E muita gente viaja milhares e milhares e milhares de quilômetros só para ver essa dança. Eu vou ler o trecho separado aqui para você. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções e precisa ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado e alijado ao seu poder. A mulher mais selvagem, e aqui a mulher selvagem, é justamente a nossa mulher instintiva, aquela que sempre sabe o que fazer. A mulher selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização ou, no caso, domesticação. Para ela, as questões não são de forma,
mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então, ele é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo. Dentro deles, há um berço de marfim, acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo, acima e abaixo deles. Os quadris são literalmente o ponto de equilíbrio no corpo feminino. Eles são portais, são uma almofada opulenta, suportes para as mãos no amor, lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anilho, aqui a escritora escreve muito em espanhol, mas já traduzindo. Anilho é o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade? Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir? É só isso que importa. Esse é o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas e outros espíritos poderosos, testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas, que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com os pés lameados. Aparecem com a pele morena, madeira escura, escamas feitas de pétala de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, ou como um homem que não sabe falar, ou um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Grupinho número 1. Essa leitura não pretende ser cumprida. Essa leitura não pretende te mostrar as respostas. Essa leitura só pretende te reconectar com uma sabedoria que você já tem dentro de si. O teu corpo pede inocência, porque ele é a casa da tua alma, a casa da tua criança interior. Ele é o teu escudo do sul, o escudo que te traz sempre a colheita, que te traz sempre abundância, que te traz o resultado das suas jornadas. O conselho dos dragões para você é a rendição. Saia da escuridão. Se você por algum acaso está protegendo demais o seu coração de se apaixonar, é porque muita coisa ainda te incomoda. Mas esse incômodo não é exatamente seu. Se esse incômodo é algo imposto pela sociedade, tá mais do que na hora de você deixar as muralhas caírem. Começar a se acostumar mesmo, com toda a energia de resistência. Porque tudo que é belo realmente incomoda. Tudo que é original realmente incomoda. Mas não é por isso que você precisa deixar de viver, deixar de amar. Como o nosso texto diz, se o seu corpo sente, ele é um ótimo corpo. Ele está pronto para você começar a se permitir a sentir. Grupinho número 1, espero que essa leitura tenha ressoado com você e te ajudado, seja pela representatividade, pela reconexão, a se libertar um pouquinho mais,
se permitir encontrar a cura das experiências, do viver. Comenta aqui como essa leitura está ressoando para você, se você sentir a vontade para compartilhar a sua história. Eu também gostaria de ouvir. É isso. Obrigada por ter chegado até aqui. E até a próxima. Grupinho número 2, seja bem-vindo. Você escolheu a pedrinha. Pedrinha bruta. E sempre diz muito sobre a gente, né? Uma pedrinha bruta. E ela é muito bonita. Vou tentar focar. Ela é muito bonita. É um cristal que brilha bastante, mas tem esses veios que eu não sei dizer se é terra, se é outro mineral. De qualquer forma, é um reflexo muito bonito da luz. E as cores, de qualquer forma, atraem e mexem com as energias, né? Qual foi a carta que veio pra você? Ah, sim. Exatamente. Fogo sagrado, paixão, espontaneidade. Para a gente lapidar essa pedrinha, é porque a gente espontaneamente sente alguma energia, paixão. Para mim ter retirado ela literalmente do meu quintal, porque achei bonita, foi realmente algo espontâneo que vem daquela paixão de... Só quem gosta de cristalzinho tem esse chamado. Acho que aqui tem um chamado para você. Vamos ler um trechinho dessa carta, para a gente entender melhor o que ela fala, e depois a gente mergulha aqui no nosso texto mesmo da leitura da nossa Bíblia Mancia de hoje. Carta 30. Aqui. O fogo sagrado. O fogo sagrado dentro de nós, lugar da chama eterna, queima e afasta as barreiras, em nome do grande mistério. Transmite-nos o calor, a bondade e o amor do avô Sol, derretendo todas as diferenças para que nos tornemos finalmente um só. Ou seja, reconexão com a tua centelha divina. Se a medicina do fogo surgiu hoje em suas cartas, você está sendo instado a tomar consciência do seu próprio fogo interior. A espontaneidade da sua vida depende dessa sua conexão com esse fogo. Você pode alimentar sua paixão de viver assumindo todas as energias positivas que já existem na sua vida, assim como a irradiação da pedrinha, né? A emissão energética que ela faz só de estar aqui. Qualquer que seja a sua situação atual, a medicina do fogo afirma que devemos utilizar o nosso fogo interno para alimentar as nossas vidas com essas energias. E essa energia provém da paixão física que a Mãe Terra, mais uma vez, nos proporciona e do amor espontâneo que flui do Avô Sol, iluminando toda a Terra. Quando estamos harmonizados, essa união divina inflama o nosso desejo natural de viver intensamente a cada momento de nossas vidas. Se essa espontaneidade já estiver brotando dentro de você, é hora de continuar. Quanto incentivo, grupinho número 2. É muito incentivo. Eu acho que você só precisa aprender a equilibrar essa cura aí que já está acontecendo. É a cura da manutenção, né? Falar de amor é fácil. Agora, manter no dia a dia, a gente fala muito de, ai, a rotina pegou o meu relacionamento. Será mesmo? Porque afinal de contas a paixão vem de dentro. É dentro que a gente cultiva. Não num programinha qualquer, um encontro. É claro, sempre ajuda, mas sem a paixão não tem evento que resolva. E é claro, vem da gente, né? A gente só encontra fora tudo que a gente já cultiva dentro. Essa carta eu coloquei aqui, como eu expliquei para o grupinho número 1, só para marcar, mas aparentemente sempre tem alguma coisa. A criança e o trecho que saiu para você é a menininha dos fósforos.
para você tem um conto. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe que morava na Floresta Negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio penny, que é a moeda local, e podiam ser vendidos por um penny inteiro, ou seja, ela comprava por metade e vendia pelo dobro do preço. Assim, se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia água, uma casinha pequena na floresta, e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas, implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção nela. Por isso, uma noite ela sentou-se, dizendo para si mesma que tinha fósforos e podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo, lembrando que ela morava na floresta. Ela se sentou com as pernas esticadas para frente, acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala. Uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhada em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou, e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada, e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede havia uma toalha alvíssima, branquíssima sobre a mesa, e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho pelo torso, e seus braços com formigamentos e ardências. E por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal com uma belíssima decoração de velas brancas, babadas de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz, que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu, e ela se lembrou de sua mãe ter lhe dito que, quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina sentiu-se feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado, e a menina sentiu-se contente. A avó também começou a desaparecer. Acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo, cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, e cada vez mais, e elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Ok, vou só continuar um pouquinho o livro, só para a gente sair dessa cena e ficar um pouquinho mais claro o porquê ela veio aqui pra gente. Afugentando a fantasia criativa. Essa criança está num ambiente que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desse, saia daí. Essa criança está no meio no qual ela tem... Essa criança está no meio no qual o que ela tem, foguinhos em palitos, início de toda a possibilidade criativa não é valorizado. Muitas vezes a gente aceita aqueles likes nas publicações, um comentário aqui, uma curtida nos stories, achando que a pessoa gosta da gente, achando que ela tá ali junto, incentivando, apoiando.
mas é só o início de toda a possibilidade criativa. É uma migalha, que pela manhã entre as casas não vai ter nada, 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 nada vivo. Por quê? Tá na hora de deixar a inocência de lado. A inocência é sempre uma coisa boa pra gente, mas não é ingenuidade. Então, às vezes, ela tem que sair de cena. Ela tem que sair de cena. Esse fogo sagrado, essa paixão, essa espontaneidade, essa centelha divina, não é algo que as pessoas vão trazer pra gente. O Espírito sempre fala ao nosso coração pela linguagem própria. Deus, o Criador, ou seja lá como você chama a força que te trouxe a vida, não é algo que fala com você através dos outros. Os outros são ferramentas sim na mão dele. Mas a mensagem direta, ele passa para o seu coração. Você sente, você é parte dessa chama. Então não adianta ter a ingenuidade de achar que os outros vão cultivar esse fogo para você. E o meu cachorro acabou de entrar em cena. Não adianta. Bem, talvez os animais sim, né? Os animais sim entendem muito melhor essa conexão. Mas ingenuidade de lado, eles também precisam cuidar da própria vidinha deles. O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras, ou seja, quando você deixa a ingenuidade de lado, se conecta com a sua intuição, os seus instintos e permite que a sua sabedoria venha à tona, raciocínio frio e calculado, você consegue entender quais opções te levam ao eterno fracasso. Quais opções realmente nunca te levaram a lugar nenhum? Qual o tipo de comportamento, situação e circunstância que não te leva a lugar nenhum? As pessoas mudam e é justamente por isso que elas não têm obrigação nenhuma de continuar nas nossas vidas. Afinal de contas, cada um tem que cultivar o seu próprio fogo. A mulher selvagem, aquela que tudo sabe, saberia o que fazer em seguida, mas a menina dos fósforos não conhece a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo o que resta dela é uma pessoa que se movimenta como em transe. Estar com pessoas reais, que nos aqueçam, que apoiem e elogiem a nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher, tem o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Quando mulheres estão ao relento, no frio, costumam viver de fantasias em vez de ação. Por quê? Essas fantasias são um grande anestésico. A mulher tem a fase sonhadora, a fase que ela está para dentro. E é aí que começa a nossa criatividade. Mas quando a gente precisa executar e expressar essa criatividade com ações, tá na hora da mulher selvagem, da mulher adulta assumir. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas, mulheres contadoras de histórias inatas. Quase tudo que lhes sai da boca é de improviso e muito bem elaborado, no entanto, elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. São tímidas, o que é um disfarce para um ânimo esfaimado, ou seja, a alma está com fome. Fome de nutrição espiritual. Elas têm dificuldade de perceber que recebem apoio de dentro, mesmo de amigos, família ou da comunidade. Às vezes esse apoio, ele pode te direcionar para um lugar que não é exatamente o seu fogo interno. É sempre bom ter apoio. Mas teu desafio aqui é entender os seus direitos. O ambiente que você está hoje não é muito propício para a sua vida criativa.
Não é como se você tivesse muita opção de sair, né, grupinho número 2? Não é. A gente sabe que nada acontece assim. Da noite pro dia, como um grande cometa que muda a vida de todo mundo para sempre. Não aqui. Não nesse caso. Mas se você não deixar essa menina viva, sim, essa sua criança interior, que traz toda a criatividade dos sonhos para você ter vigor, paixão e espontaneidade, você não vai ter força para continuar defendendo os seus direitos. Sim, mesmo na situação mais difícil, a gente precisa brincar, precisa procurar a alegria das pequenas coisas, a alegria da arte, para manter o espírito vivo, a ponto dele ser forte o suficiente para defender os próprios direitos. Eu vou puxar mais uma vez aqui a carta, só para a gente ler aquele que a gente não leu. Se você tem questionamentos ou problemas relacionados à paixão no plano físico, esse pode ser um bom momento para esclarecê-los. Todos os atos da vida são sagrados quando são tratados de forma respeitosa. Antigos temores relacionados à intimidade ou compromissos podem ter efeitos limitadores no relacionamento. Eu sei, né? O coração partido e o medo de seguir adiante. O medo de tentar de novo, o medo de se entregar. O medo de demonstrar amor e parecer ridículo ou até receber um deboche por isso. Se esse é o teu caso, dissipe o medo e afaste os temores. Quando o medo é dissipado, as antigas feridas cicatrizam e você estará pronto para viver futuros relacionamentos mais compensadores. Quando deixamos de nos preocupar com o sentimento externo de perigo e quando as necessidades internas ficam satisfeitas, as percepções sensoriais tendem a encontrar a perfeita sintonia. É isso que é pedido de você, grupinho número 2. Que você proteja mesmo a tua criança interior. Defenda os direitos dela de se expressar no mundo. Mas encontre um espaço que você se sente seguro, a ponto de poder afastar esse medo. E poder finalmente se reconectar com essa criança interna, com seu fogo, paixão. E a paixão de viver mesmo. Essa paixão que transborda para todos os seus projetos, todos os seus relacionamentos. E aí sim, seus instintos vão estar em perfeita sintonia para poder viver com tudo que você tem direito. É através desse estado de harmonia que conseguimos voltar ao nosso modo de vida natural, que é viver em perfeito equilíbrio interno. Através desse processo, o fogo no nosso espírito é alimentado e conseguindo transcender a ilusão do tempo e espaço para poder sair e retornar sempre que for necessário. Se a situação que você está vivendo hoje faz parecer que você precisa apenas sobreviver, não esqueça que para sobreviver, você precisa viver. Essa é a meta. Um passo de cada vez. Eu sei que você vai chegar lá. Começa hoje recuperando o seu fogo sagrado. Grupinho número 2. Espero que essa leitura tenha sido de ajuda para você. Pela reflexão, pelo mergulho interno, pela reconexão, pelo reencontro com aquela parte de ti que estava adormecida e que precisa agora voltar à vida para movimentar tudo para você. Se você chegou até aqui e se sente à vontade para compartilhar sua história ou comentar como ressoou para você, eu vou ficar muito feliz de escutar essa história e de ler o teu comentário. Obrigada por ter chegado até aqui e até a próxima. Grupinho número 3, seja bem-vindo. Eu estava fazendo a leitura para o grupo número 1 e simplesmente quebrou a patinha do meu caranguejo, e o que é engraçado. Fala muito sobre corpo, então se você está tendo alguma questão com o corpo, eu te convido a escutar aquela mensagem. Pode ser de grande ajuda para a reflexão do seu momento. Porque agora a gente vai falar do seu tema específico.
essa patinha de caranguejo, signo de Câncer. Geralmente tudo que fala a nutrição do amor doméstico em casa, no dia a dia. Vamos ver o que sai para você. A carta principal, as cartas do caminho sagrado xamânico. Olha só que incrível. O berço é a capacidade de reação. Eu não vou ler completamente, mas o berço, esse berço específico aqui, né? Que era o berço dos indígenas nômades. Ele era feito de uma parte bem firme, bem acolchoada para colocar o bebê. E essa parte é a mesma, é como se fosse um estojo que as mães conseguiam andar com os bebês nas costas enquanto faziam todas as atividades do dia a dia. Vou tentar focar para você. Então, por esse berço ser bem preparadinho, né? Como um capacete mesmo, a parte de dentro bem forradinha e a parte externa dura para amortecer toda e qualquer queda. Como você pode ver, ele é bem grande mesmo. E essa parte completa ia nos cavalos ou até qualquer outro transporte já não humano. Imagina, por que que o berço é citado aqui com a capacidade de reação? Porque é a reação de proteger o bebê em qualquer situação que aconteça, de forma que a mãe possa viver a vida dela, enquanto o bebê segue bem protegido junto dela, mas sem ela ter que ficar, sabe, presa ali. Não exatamente como babá, mas com toda a sua atenção presa. A mãe consegue viver, ter a rotina normal do dia a dia, inclusive para poder desenvolver a própria vida do bebê, enquanto ele está protegidinho no berço. Porque o berço tem, sim, a capacidade de reação. Caso os bebês em algum transporte caíssem, o berço ia sempre proteger, as mães podiam confiar. Não importa o que acontecesse na jornada, as mães conseguiam confiar na reação que o berço tinha para proteção do bebê. Eu não ia ler o texto, mas falei bastante. Então eu vou ler só o trechinho que a gente precisa para leitura. O berço. Berço da criação, proteja essa criança do perigo. Filho de todas as amanhãs, durma tranquilo em meus braços. Um belo dia, ao despertar, você descobrirá no que veio servir a humanidade. O berço veio dizer que o bebê que você está carregando é o seu próprio futuro. Não, respira, não é notícia que você está grávida. Vamos lá, ó. É o seu próprio futuro, é isso que você está gestando agora. Se você quiser moldá-lo, deve começar a reagir aqui e agora. Sem desespero, sem ansiedade, passinho de cada vez. Não importa como o seu atual momento se apresente, este é o momento certo para usar a sua capacidade de reação. A carta do berço recorda que a responsabilidade de encontrar suas próprias respostas e de agir de acordo com elas é toda sua. Não importa se você precisa enfrentar um desafio passado, o presente ou o futuro. O que importa é que você pode sempre responder de uma maneira que promova o seu próprio crescimento. Eu vou continuar agora com o nosso livro oficial da leitura, que o berço era só para a gente dar uma introdução. Como eu expliquei nos outros grupinhos, eu usei essa carta do tarô cigano só para marcar. Ai, não quero quebrar de novo. Coitada da minha patinha, assim. Já ganhei da natureza, achei ela, então quero preservar. Enfim, eu usei essa carta só para marcar, mas ela tem sido, de fato, um significativo na nossa leitura, né? O cavaleiro, aquele que vai atrás. Estão pedindo ação de ti, mas o nosso livro vai deixar bem claro para você qual é o tipo de ação que você precisa. Além, é claro, da nossa carta final, o conselho. O texto para você é do capítulo A Demarcação do Território, os limites da raiva e do perdão. Ou seja, a reação que está sendo esperada aqui para você é esse encontro.
entre a raiva e o perdão. Os 4 estágios do perdão são: 1. Deixar passar, deixar a questão em paz. 2. Controlar-se, renunciar à punição. 3. Esquecer-se, afastar da memória, recusar-se a repisar. E 4. Perdoar, onde vem o abandono da dívida. Como me parece bem importante, espero que vocês fiquem até o final, porque eu vou ler sim, até aqui, para que você possa entender, de fato, como é perdoar. A cura, ela não vem da noite para o dia. É a reação entre cada um desses estágios. Se você está em um desses estágios, você pode entender que não existe maneira certa ou errada de escolher como perdoar. Até porque perdoar não é esquecer, né? É afastar da memória. Por quê? Porque toda vez que a gente relembra, e esse é um dos perigos, às vezes, da terapia, é a gente relembrar demais, sem conseguir processar a memória. Toda vez que a gente relembra, o corpo revive aquela memória com toda a intensidade de sentimentos. E essa intensidade de sentimentos precisa ir diminuindo com o tempo, sendo bem processada com esses 4 estágios ou qualquer outra forma terapêutica. Mas se você toda vez que lembra, você não consegue direcionar essa energia para um estágio bom para você, esse relembrar não está te ajudando. Então, bora entender melhor aqui. Como você pode de fato, perdoar. Perdoar a si mesmo por ter talvez se permitido, consciente ou inconscientemente, passar pela situação que você passou. Vamos lá, primeiro estágio. Deixar passar as emoções, estabilizarem, a água baixar, a cabeça quente esfriar. Para começar a perdoar é bom deixar passar algum tempo, ou seja, é bom deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Até porque nesse primeiro estágio você só vai passar a raiva de relembrar. Não se trata de deixar algo por fazer, mas assemelha-se a tirar uma férias do assunto. Isso ajuda a evitar que fiquemos exaustas, permite que nos fortalecemos por outros meios, que tenhamos outras alegrias na vida. Ou seja, se foi um relacionamento que te quebrou muito, você precisa ter espaço para que outras coisas boas entrem na sua vida. Por isso é importante, entre aspas, deixar passar. Esse estágio é um bom treino para o abandono definitivo que mais adiante há de virar do perdão. Ou seja, quando você conseguir limpar as emoções. Deixe a situação, a recordação, o assunto, tantas vezes quanto for necessário. Só você sabe do seu processo, viu? O seu sentir é uma sabedoria. A ideia não é fechar os olhos, mas adquirir agilidade e força para se desligar da situação. Assim como a capacidade de reação aqui. Se você é empata, você já deve ter notado que quando você pensa em alguém, essa pessoa também pensa em você. Tem essa conexão. E se você pensa em alguém com raiva, essa pessoa sente a raiva e devolve. Por isso é tão importante a gente aprender a ter a reação de deixar pra lá. Pra não virar aquele jogo da vingança, aquele ioiô ioiô do ódio emocional, sabe? Ódio energético. Não enviar a energia torta pra pessoa, porque aquilo volta pra você, porque a pessoa também manda. Deixar passar envolve voltar a tecer, a escrever, ir até o mar, aprender, amar algo que a fortaleça e deixar que esse tema saia do primeiro plano por um tempo. Ou seja, sua vida tem que ser outras coisas, né? Você tem que viver, até porque você quer que isso passe. Isso é bom e é medicinal. As questões de danos passados irão atormentar a mulher muito menos se ela garantir a psique, a mente, ferida, que ela aplicará bálsamos medicinais agora e mais tarde tratará do assunto de quem provocou tal ferida. Ou seja, se você é ferido na batalha, adianta procurar a vingança com a ferida sangrando, com a ferida aberta? Não adianta. Cuida primeiro de você. Você é quem importa na situação. E por isso vem a segunda fase, controlar-se.
A segunda fase é do controle, especificamente no sentido de abster-se de punir. Lembra do ioiô energético? O clubinho da vingança? Não dá. Esse relacionamento não precisa, não deve ser assim. Aliás, pra que manter relacionamentos que só te fazem mal, né? A segunda fase é do controle, especificamente no sentido de abster-se de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes, seja em termos pequenos. É de extrema utilidade prática esse tipo de refreamento, porque ele aglutina, ele torna toda a questão num ponto. Você sai das ilusões de, porque isso, porque aquilo, a pessoa fez isso comigo por causa de x, assado, sendo que o que importa na questão é, você foi ferido. Por quê? Indiferente dos motivos. O que importa é que você foi ferido, você tá com a ferida. Então, cair em outros tipos de motivo não vai te ajudar, sendo que é a tua ferida que precisa ser tratada. Em vez de permitir que toda essa questão se espalhe por toda parte e fuja do foco verdadeiro. Essa atitude concentra a atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos seus próximos passos, ou seja, assim, vendo a ferida sem se dispersar da ferida, você consegue tratar ela. Ela entra atenção para a hora que a pessoa, não quer dizer que você deva ficar cego ao que passou, né? Entorpecida ou perca sua vigilância protetora. Ou seja, controlar-se é para você conferir um prazo à sua situação para ver como isso te ajuda. Controlar significa ter paciência, resistir e centralizar, canalizar suas emoções. E isso são medicamentos poderosos. É um regime de purificação, você não precisa dessa carga emocional do vai e vem, do porque fez isso, porque fez aquilo, e eu vou me vingar, e a pessoa se vinga também, e aquele ciclo destrutivo. Você pode escolher um aspecto como o da paciência e praticá-lo, não precisa fazer tudo. Você pode se abster de palavras, resmungos punitivos para si, para a pessoa. Você pode deixar de agir de modo hostil e ressentido. Ao evitar punições desnecessárias, inclusive para você, você está reforçando a integridade da alma e da ação, até porque a raiva só faz mal para quem a carrega. Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a grande natureza compassiva participe das suas questões, principalmente as questões que anteriormente geravam emoções que iam desde a ínfima irritação até a fúria. A gente sabe nos relacionamentos, quando você tem uma coisa a ser resolvida com a pessoa e não consegue resolver, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e tudo na pessoa começa a te irritar. Você tá com a ferida aberta, alguma coisa aconteceu. Pode ter sido a situação, a circunstância, pode não ter sido intencional pela pessoa, mas se você não controla, você não passa dessa fase, não consegue ver como resolver. Terceira fase, esquecer. Significa afastar-se da lembrança, recusar-se a repisar um assunto, ou seja, deixar de lado, soltar. E quando a gente vai manifestar, essa parte é importante, para que as coisas novas realmente venham para sua vida. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro, não é passar pano. O esquecimento consiste em deixar de lado, olha, vou cuidar de você depois, não vou deixar você me afetar nesse momento, porque a minha vida precisa acontecer e de uma forma boa. Né? Não insistir para que essa questão permaneça no primeiro plano, mas permitir que vá para o fundo da sua mente, né? Que saia do palco, afinal de contas, você é a sua estrela, você é a protagonista da sua história. Praticamos o esquecimento consciente, viu? Quando nos recusamos a invocar o material inflamável. Pensou na situação? Opa, não. Deixa as emoções baixarem, não deixa as emoções subirem, repensando e mantendo aquele pensamento. O pensamento te atravessou? Deixa ele embora. Ainda que você ainda não saiba como fazer isso, basta repetir, eu deixo essa energia embora. Eu desapego dessa energia. Essa questão precisa ser resolvida no momento certo. Ou seja, esquecer é uma atividade, não uma atitude passiva, né? Significa não trazer certos materiais à superfície, nem revirá-los constantemente, ficar se debatendo com os pensamentos,
porque isso vai fazer você se irritar com os pensamentos, imagens e emoções repetitivas. É uma autotortura que não precisa acontecer. O esquecimento consciente significa a determinação de abandonar a prática obsessiva. Sim, os pensamentos facilmente se tornam obsessivos. Ainda mais hoje em dia que a gente está acostumado com as redes sociais, que deixam a gente fisicamente obsessivo ali scrollando, e os pensamentos acompanham. Abandonar a prática obsessiva, ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás, vivendo, portanto, numa nova paisagem, criando vida e experiências novas, em que pensar no lugar das antigas, ou seja, se os pensamentos ainda estão obsessivos em relação a essa situação, o que é que te faria feliz? Qual tipo de pensamento, vivência, experiência pode te fazer feliz agora? Pode ser só uma xícara de chá, pode ser olhar pela janela, não precisa comprar uma passagem e viajar pelo mundo. Pode ser uma coisa simples, pode ser fazer as unhas. O que pode te fazer feliz e te desconectar dessa energia ruim para te conectar na energia boa, para você se nutrir, para estar firme e forte para lidar quando a situação chegar? Porque esse tipo de esquecimento não apaga a memória, ele simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. A memória é algo para se lidar, mas as emoções precisam abaixar, para que aí sim tenha espaço para a última fase, perdoar. Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação, seja lá qual ofensa que aconteceu contigo, física ou moral. É importante lembrar que um perdão final não é uma capitulação, você não está botando um ponto final no capítulo, só na questão. É uma decisão consciente de deixar de acolher e abrigar o ressentimento. Ou seja, é uma decisão consciente de falar, ok, eu perdoo porque eu não quero mais carregar a contradição mental de você ter me ofendido. Né? Porque, afinal de contas, o que dói de fato na hora de perdoar? É o fato da pessoa ter te magoado ou o fato de você ter se permitido confiar na pessoa de uma forma que ela quebrasse a confiança depois? As pessoas são humanas, né? Elas só dão aquilo que elas receberam. Infelizmente. Então é a gente que tem que ter a sabedoria de saber em que terreno pisar. É uma decisão consciente deixar de abrigar o ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar, de se vingar. É você quem decide quando perdoar e qual ritual, formato, né, deve ser usado para assinalar, para marcar esse evento. Afinal de contas, a gente somos humanos. A gente precisa de rituais de passagem para esse perdão. Se você sente que essa leitura é um grande ritual de passagem para você, registre isso num caderno, comenta aqui embaixo, com qualquer emoji, não precisa falar. Aproveita o momento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma que não precisa mais ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Mas aí é a tua sabedoria que tem que decidir, porque outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito, que a compensação já é o suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. E honestamente, a maior parte das vezes vai ser assim. As pessoas não têm até bola de cristal para pedir perdão. Se elas erraram, muito provavelmente é porque elas não têm noção de como magoa, de como machuca. Se você sente que tem abertura para conversar com essa pessoa, ok. Mas se você acha que só o fato de pensar em conversar com essa pessoa ou qualquer contato vai te trazer mais dor, para que reviver? Você merece a vida. Para certas pessoas, finalizar o perdão significa considerar o outro com indulgência. Isso é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas de perdão está em dar ajuda compassiva ao ofensor por outro meio, ou seja, ensinar a forma certa de agir.
Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho de cobra, não vai se colocar em situação de perigo, pelo amor de Deus, de vulnerabilidade. A ideia aqui é que você seja sensível a partir de uma postura de compaixão. Lembra que a pessoa só dá aquilo que ela recebeu. Segurança, porque você precisa estar seguro. E preparo, porque não é toda a conversa que pode ajudar. Por isso, terapia. O perdão é onde vão culminar toda abstenção, controle, esquecimento. É o estágio final mesmo. Não é abdicar sua própria proteção. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro. Significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, condescendência e falsidade. Se para o perdão você precisa entender a situação, talvez você precise sim reencontrar com essa pessoa e entender. Pode ser melhor para a psique da alma restringir o máximo tempo de exposição a essas pessoas, porque elas são difíceis para você, né? E você não é um robô insensível. Então você precisa aprender o limite da raiva e do perdão para poder encontrar qual que é a ação certa, o ritual, o processo certo que vai te liberar. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, muitas, dar chances, só se você perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Ou você também pode imaginar um perdão abrangente. No fim das contas, você decide. Sabe por quê? A gente só sabe que perdoa quando a gente passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva, como que pena que isso que aconteceu entre a gente. Ou seja, você lembra da situação, mas não tem mais apego emocional à pessoa pelo que ela te fez. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo. Ou seja, você não tem mais nada a dizer, aconteceu e está acontecido. Você só quer paz, merece e está trabalhando para isso. Você não espera por nada, compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Afinal de contas, a pessoa só ofende, entrega o que tem, né? Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá, longe até aqui. Você, enfim, sabe que perdoa quando está livre para ir e vir. Pode ser que tudo que não tenha acabado em viveram felizes para sempre, né? Mas sem a menor dúvida, nesse ponto, o Era Uma Vez está à sua espera. Uma nova história está à sua espera. É nesse ponto do perdão que a gente sente, ok, dá para tentar de novo, agora eu sei como fazer dar certo. Agora eu sei como não cair numa situação de perigo. Conselho final dos dragões para você, que acredito que já entendeu que o perdão é um processo para te libertar das ofensas que você recebeu, das mágoas que foram infligidas a ti, seja de fora ou seja você mesmo. Conselho é liberdade. Livre-se das amarras. Até aqui você entendeu que para construir qualquer relacionamento, nenhuma amarra tem que estar lá. O caranguejo é uma das criaturas que tem a garra mais forte, segura e nunca mais solta. Acho que é por isso que todo mundo fala que é um dos símbolos da família, né? A segurança eterna. Então, seja lá como você quer lidar com essa situação, você não precisa se amarrar a ela, indiferente de manter essa pessoa na sua vida ou não. Grupinho número 3, eu falei muito, li muito, foi complexo, eu sei, mas espero que você tenha entendido que há uma saída, que não tem que carregar peso nenhum, muito pelo contrário, que é a libertação desse peso que te permite amar da forma correta, da forma saudável, da forma que te faz bem, da forma que te nutre de verdade, da forma sustentável para sim ter essas pessoas como família ao teu lado, ou essa pessoa. Grupinho número 3, se você sentir a vontade para compartilhar sua história, eu vou adorar ler nos comentários. Se você chegou até aqui, muito obrigada e até a próxima.